Então, turma, dando continuidade ainda à nossa terça-feira, hoje temos uma aula extra, aula de Geografia, onde iremos dar início ao capítulo 3 do nosso módulo de Geografia, que fala um pouquinho sobre os povos indígenas e os povos africanos. Indígena é aquele nome que é dado aos diferentes povos que se encontravam aqui na América, antes mesmo da chegada dos portugueses, dos europeus. E os africanos são aqueles povos da África, dos quais muitos foram trazidos à força para serem escravos, para trabalhar na mão de obra escrava aqui do continente americano. Porém, são muitos e variados os povos indígenas e os povos africanos, com hábitos, culturas, línguas e locais de origens muito diferentes. Então, os primeiros povos, a gente sabe que quando os portugueses chegaram no território que hoje é chamado de Brasil, por volta de 1500, existe uma estimativa de que já haviam aqui entre 2 milhões a 4 milhões de indígenas espalhados por todo o território brasileiro. Não existe um número exato, não se sabe o número exato porque não havia uma contagem na época. Hoje em dia tem pesquisas para saber desses números através de registros, mas naquela época não era dessa forma. O Brasil ainda não tinha também as demarcações, as divisões em estados, países, capitais, municípios, não existia nada disso. Isso, de certa forma, também dificultava esse controle da quantidade. Mas a gente sabe que esse território ele já era ocupado por milhões de habitantes. O Brasil é um país de território que é definido por grandes fronteiras, tem um governo único, porém surgiriam somente após a conclusão desse processo de colonização, a colonização portuguesa. Então, durante muitos anos, esses povos eles conviveram antes do local ser colonizado pelos europeus. Então, eles viveram aqui muito tempo dessa forma, sem nenhum tipo de governo, sem nenhum tipo de organização política, nem nenhum tipo de divisão, da forma que existe hoje. Então, eles conviviam, trocavam experiências, trocavam produtos, trocavam conhecimentos. Também existiam as guerras, claro, os conflitos, porque eram culturas diferentes, pensamentos diferentes. Eles tentavam criar conjuntos de características em comuns para se dividirem, mas mesmo assim era um pouco complicado de eles se darem totalmente bem. Então existiam sim grandes conflitos entre eles, entre os que já habitavam e os que começavam a chegar. Então a gente vê aí que ao chegar ao Brasil, os portugueses eles julgavam os indígenas pelo modo de vida, pela forma que eles viviam. Era totalmente diferente da forma deles, dos europeus. Então eles chamavam os indígenas de selvagens, de improdutivos. Eles desrespeitavam e desvalorizavam a identidade indígena, a cultura indígena. Então isso, claro, causava uma certa revolta para os indígenas, porque eles já estavam ali. Então os portugueses já chegavam tirando ondinha, se achando os melhores. E os portugueses, eles atraíam os interesses dos povos indígenas com as ferramentas, espelhos, com as coisas que eles tinham e que os indígenas não conheciam. Então eles acabavam trocando pela madeira, pelo pau-brasil e também por outros recursos das matas, das florestas, que os indígenas conheciam mais, tinham mais acesso. E aí parte da população indígena também, infelizmente, foi escravizada pelos portugueses. E com isso resultou nessa troca de culturas, também na geração de filhos, porque os escravos indígenas eles se relacionavam com os seus senhores, também se relacionavam com os escravos africanos, e aí surgiram novos povos. Surgiu o caboclo ou mameluco, que é a mistura de europeu com indígena, e os portugueses também trouxeram os africanos para a mão de obra escrava, e aí surgiu uma nova mistura de povos, que foram os mulatos. Os mulatos eram uma mistura de europeu com africano. E cafuso também eram os filhos de indígenas com africanos. E um dos povos indígenas passou a colaborar mais com os portugueses. Eles foram chamados de tupiniquins. Outra parte também tinha uma certa resistência, mas de certa forma organizava também emboscadas contra os colonizadores. Eles passaram a ser chamados de tupinambás. E a gente observa aí vários povos que se formaram, vários povos que surgiram através dessa mistura. Então a gente começa a entender
essa grande miscigenação que existe no nosso país, de onde foi que veio. Então foi dessa mistura. Os povos indígenas foram maiores responsáveis por essa diversidade, por essas contribuições culturais que eles sempre tiveram para o povo brasileiro, principalmente pelo fato de eles terem sido os primeiros habitantes. Então eles contribuíram com o vocabulário, vestimentas, conhecimentos medicinais, porque eles tinham muito contato com as naturezas. Então até hoje os conhecimentos deles são muito explorados e valorizados pela farmacologia, também na alimentação, também na área de cosméticos. E outras importantes contribuições dos indígenas na cultura são os hábitos que muitos brasileiros têm até hoje, como tomar vários banhos ao dia, andar descalço, dormir em redes. E também tem um personagem do folclore brasileiro, que é o Curupira, que é de origem indígena. Ele tem uma história, existe uma lenda, uma história toda por trás dessa lenda, da lenda do Curupira, e é de origem indígena. E muitas outras contribuições que a gente percebe aí, e alguns produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia que vieram também de lá, trazidos de origem indígenas, que aqui não tinham. Quando eles exploraram esse espaço, a gente sabe que existe uma grande parcela do território nacional que é de posse dos indígenas. Então as terras indígenas hoje são garantidas por lei, agora eles têm esse direito reconhecido na Constituição. Então essas diferentes etnias indígenas já têm isso firmado na Constituição de 1938, porque os indígenas eles foram os primeiros naturais a dominarem a terra, então não tem motivo para que eles sejam expulsos de um local, de um território que eles foram os primeiros a conquistar. Então as terras indígenas são aquelas que eles habitavam de forma permanente, eles utilizavam, exploravam as atividades produtivas que eram de benefício para eles, claro, eles preservavam, cultivavam, cuidavam mesmo da terra, e eles lutaram, e hoje tem sim esses direitos às terras deles, são garantidos através da Constituição de 1938, coisa que antes eles não tinham, não eram considerados como donos. E a gente percebe também que existem contribuições africanas na nossa cultura, na cultura brasileira. Então, as contribuições africanas, elas também foram fundamentais para a construção do nosso país. Os primeiros negros, a maioria, eles foram trazidos à força, como a gente falou, como escravos, para trabalhar, para oferecer mão de obra escrava, mas com essa mistura de povos, eles também acabaram passando muitos dos seus hábitos alimentares, as religiões, os costumes, as tradições. E existe um número estimado de 4 milhões de africanos que foram trazidos inicialmente de várias regiões da África para serem escravos. E até que a escravidão ela terminasse, eles estiveram aqui, além de trabalhar, passando também muitos dos seus costumes para os povos que já estavam aqui. E isso até hoje foi trazido, até hoje a gente encontra várias coisas que a gente faz no nosso dia a dia, que a gente utiliza no nosso dia a dia, que são de origem africana. Tem a capoeira, o samba, fazem parte de manifestações culturais que são de raízes africanas. Hoje a gente chama de afro-brasileiras, porque a gente encontra tanto na África quanto no Brasil, mas são movimentos que começaram lá na África. Tem também as comunidades quilombolas, os quilombos, que tem também no Brasil, mas que surgiu através de movimentos dos escravos, quando eles estavam querendo resistir à escravidão. Eles fugiam, para fugir mesmo dos castigos, das punições dos coronéis. Eles iam para o meio dos matos, onde eles construíam os quilombos, que eram justamente um local de refúgio para eles pudessem se esconder. Então, atualmente no Brasil existem comunidades quilombolas que foram trazidas também por essas questões. Então, vocês vão poder ler aí com mais atenção essas informações que estão no slide para vocês. Tem uma atividade para que vocês façam no caderno de geografia, e no livro de geografia também tem atividade da página 179 até a 187. Qualquer dúvida, estamos à disposição, podem nos procurar. Beijos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.